o Galo de Luta, né? Ele teve essa polêmica em relação à questão do discurso, né, em relação aos LGBT e tal. E eu concordo com ele, no sentido que nem toda a classe trabalhadora vai se sentir representada por essa pauta, né? Nem todo mundo. E tá tudo bem. Ele usa um discurso mais pesado, mais radical, né? Que é sobre dar o butico. Mas ele tem um fundamento, né? Ele tem um fundamento. Ele tem aquele arquétipo do Mano Brown. Eu vi um cara falando isso num grupo. Do Mano Brown dos anos 90. Mas ele tem uma fundamentação ali dele que tem peso na realidade. A sociedade brasileira ela é tradicionalista, né? Não vou dizer conservadora, não é, mas ela é tradicionalista. Ela tem aquela ideia da tradição, embora a maioria não siga, né? Mas isso vai refletir na educação em vários pontos inclusive de cognição do afegão médio, né? Do brasileirão. Então, eu penso o seguinte: eu acho importante respeitar direitos LGBT, direitos dos negros, direitos de outras religiões, de qualquer coisa tem que ser respeitado, mas de uma forma igualitária e punir de forma severa que cometer algum tipo de crime contra essas pessoas. Ponto. Né? Ponto final. Ponto final. O Brasil é o país que mais mata gay, é um país cristão, e ainda usa a pauta do Islã no Oriente Médio. Enfim, se botar por 100 mil habitantes, que é mais justo, vai dar a mesma coisa, né? Então veja, é muito complexo esse tema e as pessoas tendem a ignorar. Mas o que é que eu penso? A luta de classes ela existe, né? O povo reconhece, o povo que estuda pelo menos reconhece que existe, a maioria não sabe, vive numa letargia. Mas existem caras da Bolsa de Valores, pessoas que são grandes dentro desse nicho, que reconhecem a luta de classes e falam que estão vencendo. O Warren Buffett é um desse, né? E dentro desse projeto de poder, eles vão instigar grupos que são denominados de esquerda para criar um separatismo, porque aquela ideia universal do dividir para conquistar. Então, um cara como Warren Buffett ou qualquer cara que tem dinheiro aí vai criar uma ONG ou financiar a ONG. Eu sempre fui desconfiado com ONG, tá? Deixo claro aqui. Financiar a ONG, essas coisas, para financiar e vai dizer o que? A pauta negra, a pauta gay. Que não é que não seja importante, mas eles vão financiar por quê? Porque o baixo clero, o povão, né? O povão, que está abaixo do baixo clero, é que o baixo clero é a galera da Jovem Pan, Pânico na Rádio, essa galera aí. Esse problema que virou esse programa, né? Porque é um grande problema histórico de comédia, mas enfim, os caras que eram super progressista, com piada massa que só se tornou os caras retrógradosão, né? Enfim, talvez eram, mas disfarçavam, né? Outra época, enfim. Enfim, são financiados esses grupos para as pessoas brigarem entre si. Porque se essas pessoas ficam brigando entre si com pautas sociais, com pautas de negro, de gay, com pauta de religião, assim eles ficam brigando entre si, né? Se dividir para conquistar. Inclusive isso aí a gente vê, Nordeste é meu país, Sul é meu país, essas baboseiras aí. E elas ficam se dividindo enquanto a elite está lucrando, né? A gente vê Elon Musk, primeiro trilionário. Qual o mérito que o cara tem para ser um trilionário na sociedade? Nenhum. Mas a vida a gente sabe que não é por mérito, né? Não existe essa questão de mérito. Isso é mentira. Então, é o reflexo da própria afirmativa. Então, enquanto as pessoas ficam brigando por pautas, né, que são ali, que caminham na linha social, que inclusive o comunismo não vem desse papel, ele vem do papel econômico, né, com o papel da luta de classe, papel 100% econômico, de criticar o capitalismo, de propor outra visão e de trazer um contexto social que vai abranger todos os proletários, todos os trabalhadores, se dividiu. Então os ricos fica mais fácil, porque o bilionário, ou agora o trilionário, vai financiar essas pautas, né? Ele vai financiar, as pessoas vão se dividir, então fica mais fácil controlar. Enquanto o pessoal fica se matando, brigando sobre a ideologia Y, o X, o Z, eles estão lucrando, explorando, e as pessoas não acordam para ver que existe uma luta de classes de fato. Então, assim, esse conceito da luta de classes é uma coisa que muda a perspectiva do ser humano. Se ele perceber que existe, é outra coisa. Se ele se negar, enfim, mas existe uma luta de classe. E existe uma pressão pelo poder. Mas quando o pobre ele tenta buscar o poder pelas coisas que o coletivo produziu, ele é visto como criminoso, como bandido. Já o rico na especulação, dominando a Petrobras, dominando o petróleo, lucrando em cima do aumento
da gasolina, que vai prejudicar o pobre, ele é visto como um herói, como um empreendedor, né? E as pessoas dizem que é melhor privatizar. Eu já fui esse idiota também de acreditar isso, tá, galera? Eu já fui de acreditar que deveriam privatizar tudo, até as estratégicas. Então, assim, todo mundo já foi babaca em algum nível e eu fui, mas graças a Deus eu superei. Então, veja que esse processo de dividir o povo, ele é muito presente na sociedade, né? E se as pessoas não acordarem, ele vai continuar. E o Galo trouxe essa ideia, né? Que ele luta por todos, né? E não apenas por um grupo específico, que nem todo mundo precisa se identificar. Eu também não me identifico, eu respeito a casa LGBT, mas não me identifico de forma alguma. Sou obrigado? Não, não sou. Entendeu? É simplesmente isso. Então acho que o comunismo, o marxismo-leninismo, ele se distanciou do apelo às massas e começou a se focar em pequenas ideias revisionistas de divisão que está destruindo o próprio grupo. Então assim é muito complicado e muito negativo para o próprio grupo que prega essas ideias. Então eu me filiei ao P, né, Unidade Popular 80, e pretendo a partir disso estar trabalhando em cima de ideias marxistas, leninistas. Desculpa, eu sempre falo Lenin errado, né? O leninista, enfim. Marxista, e espero que consiga agregar algum valor e também buscar compreender outras visões de outros comunistas. Porque assim, se você for botar num quadro, a gente só pode seguir isso, não pode seguir aquilo, e então vira meio que vira a mesma coisa da escola, um sistema que é desenhado por líderes e a gente segue, né? Eu fiz o meu livro, a base, tá aqui no canal Aziz Silva, tá aqui meu livro, né? Então assim, eu já trouxe minha ideia, e eu sou um ideólogo, né? Não vou dizer que eu sou um sábio, um super não, eu sou um ideólogo, eu trouxe minha ideia, juntei várias coisas que eu acreditava e joguei aí na internet, para quem quiser, né? Tô vendendo o livro, não tô lucrando nada, tá? O livro é só pela produção. Então eu trago isso. Então assim, a gente tem que também ter nosso pensamento crítico. E um cara como o Galo que traz, assim como é um pensamento crítico, às vezes o cara é posto de escanteio, de forma errada, né? E a visão do cara tem que ser considerada, porque o cara que é motoboy, que é dessa vibe aí, o cara não vai pra uma vibe que é considerada de frescura, que é considerada que frescura no mundo masculino é considerada fraqueza. Não, ele é de uma vibe da porrada, de botar fogo no borbagado. Isso tem que ser reconhecido, esse viés. Então, o que eu penso? É voltar às raízes, voltar ao plano de massas, de um coletivo só, embora todo mundo tenha problemas sociais diferentes, mas primeiro resolver a ideia do coletivo. Porque se ficar se dividindo, se ficar fazendo o jeito de dividir as pessoas em pequenas missões, aí não consegue nada, né? Querer abraçar o mundo 10 cores de uma vez, você não consegue uma, pô. Primeiro tem que juntar as massas, construir o ideal, tentar através do voto, se não der através da revolução, e depois que tomar o poder do Estado e dos grandes latifúndios, dos grandes meios de produção, né? E acredito sim que tem que respeitar os pequenos empresários, muito comunista vai concordar comigo, que é um reflexo da própria sociedade. Por isso que eu cito o titoísmo, cara. Eu nem sei vou citar o stalinismo, eu vou citar o titoísmo. O titoísmo. Tito era o cara. Discordo dele se ficar mais pro lado dos Estados Unidos, discordo. Mas eu entendo a posição do cara, que era pra se autopreservar, porque já tinha um grande inimigo que tentava matar ele. Então, são posicionamentos e posicionamentos. Cada um tem que ter o seu. Eu tenho o direito de ter o meu, moro? E é isso que eu acredito e vou lutar até o fim. Então, acho assim, tem que voltar pra tradição, a apelo das massas, do Lenin mesmo, e depois ir atrás dos pequenos problemas, porque se a gente for dividir um grande problema, que é a luta de classe não ter sido concluída, a ideia do povo crescer, e dividir em 10 subtemas, aí, meu amigo, você não vence a nenhum. Porque quando você conseguir um, os caras já estão barrando os outros 9, e quando barra os outros 9, já está automaticamente prendendo temporalmente aquele primeiro que foi conseguido. Entendeu? Então é basicamente isso aí que eu acho, e de certa forma eu acredito que concordo sim com o posicionamento do Galo.